Paz, irmãos. Assim, diante de tudo que foi falado e diante do viver e da experiência de Timóteo, né? Assim, olhando para a minha situação, para o meu viver, eu vejo assim que o Senhor ainda tem muito que trabalhar em mim e tem muito que mudar na minha vida. Timóteo, ele não apenas era um jovem que vivia uma vida de conformidade com o que ele achava que devia ser. Foi uma responsabilidade muito grande entregue a ele, não pelo homem, mas por Deus. E ele enfrentou uma situação que eu creio que se chegasse para cada um de nós hoje, ninguém iria aceitar. Uma igreja problemática, Timóteo tinha que repreender até os mais velhos, corrigir aqueles que andavam desordenadamente. Ele tinha que impor as mãos, não precipitadamente, reconhecer diante de Deus e dos homens aqueles que tinham o encargo de servir perante a igreja. E às vezes, como jovens, nós queremos, que nem a Helene compartilhou, nos guardar, nos proteger. Mas o Senhor, Ele está contando com cada um de nós, independente da nossa idade. Às vezes nós dirigimos aos jovens, mas independente da nossa idade, irmãos, o Senhor está contando com cada um de nós. E o melhor, eu sinto que o Senhor está nos chamando à responsabilidade. Amém. A cada um de nós, independente, o Senhor está nos chamando à responsabilidade. Nós fomos chamados para um propósito. Ninguém está aqui sem nenhum propósito. Você não veio aqui sem propósito, eu não vim aqui sem propósito. Todos nós temos um propósito. E que o maior deles seja encontrarmos com o Senhor. Sermos verdadeiros Timóteos, aqueles que honram a Deus. Na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso estudo. Onde quer que estejamos, sejamos aqueles que honram a Deus. Outro dia eu vou dar um testemunho. Outro dia eu estava no meu trabalho e lá tem um irmão. E eu estava conversando com alguns colegas de trabalho, aí começaram a falar de crente. Aí teve um que olhou para mim e falou: ó, tá vendo aquele ali? A primeira semana que ele chegou aqui, ele andava com a Bíblia embaixo do braço, ele ia para o setor cantando, voltava cantando, na hora do almoço não falava com ninguém, era só com a Bíblia. Uma semana depois, eu olhei para ele e perguntei: será que ele realmente é crente? Então, irmão, aquilo causou um impacto no meu interior. Porque, com respeito à minha vida entre eu e o Senhor, e o que eu estou fazendo, e que testemunho que eu estou dando. E essa é uma das funções que Paulo, ele aconselhou Timóteo: ó, dá bom testemunho perante todos. Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, ele falou, né, para que a nossa vida ela fosse uma carta escrita e que fosse lida e conhecida por todos os homens. E o primeiro testemunho, jovens, eu vejo é dentro da nossa casa. É com nossos pais, com a nossa família. Paulo falou: olha, Timóteo, né? Permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, jovens, nós aprendemos muito. Cabe a nós agora permanecer naquilo que aprendemos. Eu creio que toda vez que vocês vêm aqui, vocês aprendem mais um pouquinho, eu aprendo mais um pouquinho. Todos nós aprendemos mais um pouquinho. Agora precisamos ir diante do Senhor. Me ajuda, Senhor, colocar em prática aquilo que eu tenho ouvido, aquilo que eu tenho aprendido. Para que não sejamos que nem aquela terra de Mateus 13, né? Que a semente é lançada, mas vem a árvore do céu representando e rouba
a semente que foi semeada. Não sejamos uma terra à beira do caminho, em que as fascinações desse mundo nos impede que essa semente ela brote e dê frutos. O mundo tem muito a nos oferecer. Muito a nos oferecer. Mas tudo nesse mundo é apenas uma aparência. Só algo real para nós é Cristo. Fora de Cristo não há realidade. E a preocupação de Paulo para Timóteo era essa: permanece naquilo que aprendeste. E que desde criança, irmãos, desde criança, ele sabia as Sagradas Escrituras, o que o poderia tornar sábio para a salvação em Cristo Jesus. Então, jovens, eu encorajo a vocês. Vale a pena. Vale a pena buscar o Senhor, se consagrar, dar a vida de vocês pelo Senhor. Eu queria ler aqui rapidinho, né? Eu já falei demais. Paulo ele apresenta para Timóteo a sua vida. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 16, ele fala assim: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. A preocupação de Paulo era que as pessoas, ao olhassem nele, pudessem ver nele um modelo. Existem 3 tipos de modelo: positivo, negativo e neutro. Cada um de nós sabemos no qual nós nos colocamos, né? Aí depois ele fala para Timóteo, versículo 18: esse é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. O que mais me toca aqui, irmãos, é o carinho de Paulo para com Timóteo. Quando ele fala para Timóteo: ó filho Timóteo, foge disso, evita aquilo lá. Ó, procura estar com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Irmãos, a maneira como Paulo fala a Timóteo, não é a maneira de querer mandar em Timóteo. Mas ele fala: ó, a presente admoestação visa o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Ele fala: esse é o dever que te carrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Que o Senhor nos guarde, jovens. Amém. Que possamos ter uma consciência boa, a qual o Senhor pode vir com a tua palavra e nos iluminar, nos corrigir, nos educar, nos ensinar. E quando o Senhor vir nos corrigir, possamos aceitar a correção do Senhor. E isso vai gerar fruto em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus.